Bom, vamos então começar o nosso trabalho de hoje, né? Vamos começar com a leitura de uma página aqui do Seara dos Médiuns, página 227, Enfermagem do Espírito, relativa à reunião pública de 2 de dezembro de 1960, quando o Chico estudava, e o grupo, né, estudavam o capítulo 23, né, da obsessão, questão 254, parágrafo 6. É uma pergunta que ele faz a respeito da subjugação, né, se pode considerá-la como loucura. Diz Emmanuel aqui, então. Observa o recinto onde repousa em tratamento o enfermo que amas. Enterneces-te ao vê-lo vencido, aniquilado, sofredor. Nem de leve poderias admitir a leviandade da visita que lhe invocasse a atenção fatigada para questões inoportunas. Não compreenderías a atitude de quem buscasse converter tanta dor em razão para motejo. Caso motejo é para fofocas, coisa sem valor, né? Agradeces para ele o auxílio, o respeito, o remédio e o silêncio. Vê-se o espírito desencarnado em perturbação nas mesmas circunstâncias. Ajuda-o nas reuniões íntimas de oração, facilmente conversíveis em gabinetes curativos da alma. Não lhe exponhas o martírio mental à curiosidade ou ao gracejo. Ampara-o com discrição e bondade. É o nosso irmão acima de tudo. É o necessitado de hoje. Lembra-nos que é possível sejamos nós o necessitado de amanhã. Uma página bem curtinha, né? Mas que chama a atenção para a necessidade de nós tratarmos aqueles que nos buscam da mesa mediúnica com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho que nós deveríamos ter quando alguém de nossa família ou conhecidos estivesse em uma situação de enfermagem num hospital, passando por dificuldades físicas e emocionais. Então, é muito comum nas reuniões de mediunidade, quando temos alguns companheiros desavisados que começam a querer saber detalhes do processo, né? Qual o seu nome, o que está passando, o que aconteceu com você, né? Isso traz conforto, é conversa sem nenhuma validade, conversa que não serve para ajudar ninguém. Pelo contrário, causa desconforto, invasão de intimidade, né? Então, como em todo lugar, quando nós conversamos com alguém, e esse alguém vem a nós com dificuldades, falar das suas dificuldades, seus sofrimentos, das suas dores, vamos ouvir e pontuar aquilo que for necessário dentro de que nós conhecemos do Evangelho, que é onde a doutrina realmente nos dá os instrumentos para que isso aconteça. Okay? Então, vamos fazer uma prece. Vamos fazer, então, uma prece para iniciar, então, para pedirmos proteção, né? Para iniciar o trabalho de hoje. Alguém gostaria de fazer a prece? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos entrar em sintonia com os nossos guardiões, aqueles que nos proporcionam momentos alegres, momentos felizes, momentos que nós nos sentimos acalentados,
consolados, mas também aqueles momentos que a dificuldade bate à nossa porta, a dificuldade, às vezes, que encontramos em nossos corpos, às vezes em nossas situações, emoções, relações de família. Que a eles, então, a nossa prece hoje se una no processo da vivência do trabalho, aquilo que acreditamos ser para nós um caminho para almejarmos cada vez mais no processo da mediunidade o auxílio àqueles que precisam, o auxílio àqueles que estão, de alguma forma, no plano espiritual, em necessidade, como nós aqui estamos. Irmãos nossos que só mudam de dimensão, mas enfrentam as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Saibamos, então, tratá-los com carinho, com amor, com compreensão. E no estudo de hoje, nós possamos aprender cada vez mais como e por que fazer esse trabalho. De alguma forma, podemos aprender a manejar essas energias maravilhosas que nós temos em nossas mãos. Que Jesus nos abençoe, que possamos iniciar a tarefa de hoje. Que assim seja. Bom, pessoal, então, nós vimos na aula passada, né, os corpos espirituais, e nós vamos falar hoje sobre esses centros de força ou centros vitais, que são relativos a trocas de energia, não é, com o ambiente ou na busca de energias para alimentar os nossos corpos espirituais e físicos. Vamos, então, falar sobre centros de força ou centros vitais. Lembrando que na literatura podemos encontrar como chakras. Chakras, né? Chakra quer dizer, em sânscrito, roda de luz. Por que roda de luz? Porque os videntes assim veem o centro de força, né? Eles percebem esses vórtices de energia, né, frente ao corpo, ao nosso corpo espiritual. Quando nós estamos, então, projetados, né, ou expandindo o nosso perispírito. Muito bem. Na literatura espírita, tivemos o primeiro contato com esses centros de força no livro de André Luiz chamado Entre a Terra e o Céu, em que ele, então, descreve, não é, os 7 centros de forças primordiais, ou aqueles principais, né? O que seriam os centros de forças? Porque eles são conhecidos como chakras, não é? Há milhares de anos atrás. Os hindus, os hinduístas, ou vamos dizer, os espiritualistas, né? Aqueles que abraçam as doutrinas que consideram ser como um ser espiritual, espiritualistas, né? Conhecem os centros de força há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu gosto de falar centro de força, né? Ou centro vital. Eu evito falar chakra, né? Não é por preconceito, não, mas é uma forma de nós, então, centrarmos, não é, na literatura e no processo de nós conduzirmos, né, o trabalho, né, dentro da doutrina espírita. Então, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, André Luiz diz o seguinte: o perispírito está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibram em sintonia um com os outros, pelo poder da mente. Estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, como um campo magnético. Então, aqui nós já podemos tirar várias conclusões, não é? São 7 os centros de força. Na realidade, conforme a literatura que vocês buscarem, tem vários outros, né? Tem uns que são 10 os principais, outros diminuem para 9, varia conforme a literatura que você busca. Nós ficamos, então, com os 7 centros de força, conforme o Dan Luiz, né, nos traz nesse momento. Ok? Muito bem. Eu só li. Então,
outra questão, né? Eles são ramificações, né? Eles se conjugam na ligação com o corpo físico, né? Nos plexos, que são plexos, né? São ramificações nervosas, né? O conjunto de ramificações nervosas instalados no nosso corpo físico. Então, para que nós possamos ter o espiritual e o material, né? Numa relação, né? Nós temos que mais espiritualizado em nosso corpo físico, né? No caso, né? O sistema nervoso, né? É aquele então que por energia os comandos a todo o nosso corpo físico. Então são ligados a essas ramificações nervosas, né? E nós então, como ser que nós somos, né? Nós precisamos então estar, vamos dizer assim, entendendo que todo o nosso corpo físico, não só o ser de forças, são questões energéticas. Como eu falei na aula passada, cada célula do nosso corpo físico é um ser à parte, é um ser individual, né? Que tem as suas reações individuais pelo poder da mente. Ok? Bom, a definição que nós temos, então, de centro de força é que eles são fulcros energéticos, ou vórtices de energia, que acumulam e distribuem a energia cósmica e telúrica. Cósmica, que vem do cósmico, telúrica, que vem da Terra, ou qualquer forma de energia que se manifeste no universo, no perispírito, vibrando em sintonia uns com os outros. Então, eles não são individuais, dependem uns dos outros para vibrar. Temos aqui uma pequena figura do que seria um centro de força, não é? A vista de frente, não é? Como se fosse vamos dizer assim, um ventilador rodando, né? E de lado nós vemos, então, um cone com um núcleo e um talo que liga-se, então, à nossa questão, a nossa ramificação, né, da nossa coluna espinhal. Beleza? Muito bem. Então, o nosso corpo físico, o nosso corpo, no caso, né, o corpo espiritual, né, é regido por esses centros que vibram em harmonia uns com os outros. Eles têm ramificações, né? Por exemplo, um centro de força tem o seu correspondente na parte posterior, frontal e posterior. E vibram, né? Eles vibram sempre em harmonia, né? Então, essas centenas de centros de força que tem o corpo físico, não se restringe aos 7 principais, né? É como se fosse um grande conglomerado, né? Um complexo conglomerado de fontes energéticas que abastecem nossos corpos espirituais. Eles giram em alternância, conforme a nossa respiração. Então, eles absorvem e eles exalam, não é? Energia, né? Então, esse giro sincronizado entre os dois centros de força, o posterior, né, e o anterior, eles são sincronizados, certo? Sincronizados. Então, estou sempre fazendo assim, meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, né? Então, estão sempre emitindo energia e absorvendo energia. Aqui eu tenho uma figura, né? Desses centros de força. No caso, esse site que eu peguei é um site espiritualista, e ele tem, então, os 10 centros de forças, né, que fazem uma média, né, entre a doutrina espírita e os espiritualistas. Então, nós temos aqui outros centros de forças que não são, no caso, trabalhados por nós. Okay? Na primeira figura, nós vemos a parte frontal, não é? Que temos o laríngeo bem grande, fez a garganta, não é? Temos o frontal no meio dos olhos, né? E o coronário em cima, né? Ele é amarelo aqui, certo? Aqui, aquele abaixo do frontal seria o ajna, né? Que pelos espiritualistas também é o centro de força que tem responsável, então, pela mesma coisa que o frontal, certo?
Então, são figuras que mostram, né, o centro de forças, o posterior e o anterior, ligado aonde? Ligado à nossa coluna, né, ao nosso centro nervoso que passa, né, pela coluna espinhal. Beleza? Muito bem. Os vórtices de energia, ou centro de força, são formados por microtúbulos, né? Como se fosse... Alguém já viu aqueles cabos de transmissão de energia, cabos que transmitem certas informações, né? Uma coisas bem fininhas, né? Parece uma coisa muito fininha, né? Mais ou menos aquilo, mas é micro, menor que aquilo ali, né? Então, são microtúbulos, né? Estruturas ocas compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas, né? E formam uma rede capilar. Esses microtúbulos menores que inserem nos microtúbulos maiores, então, dá uma impressão, né, de uma pétala. Então, nós falamos que os centros de forças têm pétalas e contamos o número de pétalas, né? Quanto mais evoluído é o centro de força, maior número de pétalas ele tem. Nós sabemos que o centro de força coronário seria o centro das 1000 pétalas. Na realidade, não são 1000, segundo falam, né? Os especialistas, são 900 e poucas pétalas, não são 1000 pétalas, na verdade. Então, o mais elaborado centro de força que nós temos é o coronário, que fica no topo da nossa cabeça. Então, aí está uma imagem, né, de que seria, então, o centro de força, né, que tem o vórtice, né, que faz essa rotação, e o talo conectado, né, na coluna, na nossa coluna vertebral, certo? Do corpo espiritual, tá, gente? Do corpo espiritual, beleza? Muito bem. Qual a função, então, do centro de força? Manter o equilíbrio energético do homem, sua saúde e harmonia psicológica, biológica e espiritual, contribuindo para a integração do espírito em seus veículos de manifestação, o perispírito e o corpo físico. Certo? Então, esse centro de forças, então, eles propõem ao homem, não é? Trabalhar com a mente para que eles estejam em harmonia. Nós podemos facilmente, né, desequilibrar um centro de força. Basta que nós tenhamos pensamentos deletérios, pensamentos de raiva, pensamentos de ódio. Nós causamos danos nesse centro de força. Eles param de funcionar. Eles param de funcionar. Né? Aí vem as dores do corpo físico. Então, o meio de manifestação dessas forças, né, essas energias, impulsos é do próprio fluido universal, do qual se impregnada toda a atmosfera. Então, nós captamos, né, da atmosfera em geral esse fluido, que é a energia universal, que nos é fornecida constantemente. Né? Ela pode ser natural, né, como nós temos o sol, a terra, os animais, as plantas, todos eles, né, eles fornecem energias para nós que são captadas pela de força. E também essa energia pelo passe, quando nós recebemos energias de outra pessoa, né, que pode, então, nos fornecer, dar o suporte e equilibrar a nossa centro de força. Bom, esses centros de forças estão ligados, não é, por correntes, certo? Correntes são linhas de força, chama-se nadis, né, que vem do sânscrito também, né? Então, essas nadis, elas ligam todos os centros de força um com o outro, não é? E, no caso, eles também ligados ao complexo sistema nervoso, né? Então, para que todo o nosso corpo espiritual receba energia e essa energia possa ser transferida para o nosso corpo físico. O sistema de força está associado a pontos onde concentra a maior quantidade de nervos no corpo físico, né? Os plexos nervosos, que regem atividades fisiológicas dos órgãos e regem, né, atividade fisiológica dos órgãos a que estão relacionados. Então, os centros de forças, que ficam geralmente em frente a alguns órgãos, né, eles regem o funcionamento desses órgãos. Observar o seguinte, né, quanto mais nós temos energias, né, mais facilmente podemos
transmiti-las, né, no auxílio àqueles que precisam. Por isso a importância do equilíbrio mental, né? Porque com o equilíbrio mental, os nossos órgãos estão funcionalmente, né, perfeitos, funcionando de forma correta, certo? E nós estamos acumulando energias que possamos doar essas energias. Muito bem. E essa localização do centro de força no corpo etérico, né, e nos plexos nervosos do corpo físico, é que facilita a transformação da energia que circula por esses sistemas e contribui para o equilíbrio psicofísico do ser. Observem aqui essa gravura, né? Nós temos aqui os 7 centros de força, que nós consideramos para estudo, não é? Com os correspondentes plexos, né? E também essas centros de força estão ligados a glândulas, né? Glândulas que trazem um equilíbrio hormonal do nosso corpo físico. Então, nós vamos ver cada um desses centros de força. Nós vamos estudar cada um deles, qual é o plexo com que ele se liga e qual é a glândula em que ele trabalha. Somente o coronário não é ligado a nenhuma glândula no corpo físico, certo? Só o coronário. Só, então, o coronário só se liga ao plexo, né? Os demais aos plexos e glândulas, certo? Bom, irradiam cores, né? Básica, vermelho, amarelo e azul, refletindo energias do plano astral. E a combinação dessas cores é responsável pela variação de matizes que pode oferecer. Portanto, não tem 2 centros de forças iguais. Por quê? Essas cores variam conforme a nossa condição mental daquele momento, né? Elas podem ser mais claras, elas podem ser mais escuras, elas podem nem ter cor, né? Pode ter o centro de força, pode estar simplesmente cinza, né? Ou então sem cor nenhuma. Isso é uma cor misturada que não vale nenhum. Por quê? Porque nós estamos em desequilíbrio, né? Nós já falamos que são 7 os principais, né? E que existem centenas de outros centros de força. Não sei se vocês perceberam, quando nós falamos em acupuntura, como é que eu sei que aquela agulhinha, naquele ponto, vai me trazer... Oi, Edson. Alô? É para todos? Só... Desde quando está assim? É mesmo? Eu estou falando aqui. Tá bom, então. Não para nada, tá bom, então. Sim. Muito bem. Sim, estou vendo. Então, como eu falei, existem centenas, né, de centros de força, né? Só falando com esse aqui. Ou tem umas pessoas que realmente caiu a internet ou o Zoom está dando problema. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpe aqui. Então, nós vimos então que as nadis, não é, esses rios de energia, não é, transportam, não é, essas cargas energéticas, essas correntes energéticas, são condutores dessas energias, né? Dentro do processo de ligação do corpo físico com o corpo espiritual. Ok. Então, aqui eu apresento a vocês os nossos 7 centros de forças. Não deem importância às cores deles, porque
eu aqui não, às vezes o papel, não sei o que aconteceu aqui, as cores mudam, né? Mas são 7 o centro de forças. O coronário com 972 pétalas, não é? É o mais elaborado de todos eles. O frontal com 96 pétalas, não é? O centro de força laríngeo, ele tem 16 pétalas. O cardíaco, 12, o esplênico, 8, o gástrico, 10, o genésico fundamental, 4 pétalas. Certo? E aqui ao lado nós vemos, então, né, a posição deles, né, no corpo humano, ou seria no corpo espiritual projetado no corpo humano. Muito bem. E como é que então essas correntes de energias, não é? Elas se comportam, né? Então nós buscamos do fluido universal as energias que nós precisamos, que então nós absorvemos pelos centros de força, né? Observem bem, quando nós respiramos, né, nós absorvemos energia e exalamos energia. É a mesma coisa que faz o corpo espiritual. Absorve energia, exala energia. Que energia que ele exala? Energias deletérias, que ele não quer ficar no corpo físico. É uma limpeza constante dessas energias. Quando não consegue limpar essas energias, há uma concentração de energia, porque ele só absorve, ele não limpa. Então, nós temos um problema naquela região, naquele centro de força. Por isso que se explica, por exemplo, quando a gente está com raiva, ter dor de estômago, não é? Quando você está com problemas, às vezes, nas pernas, dor nas pernas, muitas vezes você tem problemas de concentração de energia no seu genésico. Então, tem problemas ali. A famosa cistite, não é? Que quando dá dor, praticamente na parte inteira das pernas embaixo, dói tudo. Verdade? Então, é concentração de energia, energia que não é boa, né? Então, esses centros de forças transformam essa energia, não é? E pelas nadis levam até o sistema nervoso, né? Depois ao sistema endócrino, depois ao sangue. Então, assim que as energias são trabalhadas na relação dos corpos espirituais com o corpo físico. Aqui apresento a vocês centros de forças menores. Eles se encontram, como eu falei, em todo o nosso corpo, são centenas de centros de força. A acupuntura estuda esses centros de força, estuda os pontos aonde há maior conjunção de nervos para que possa botar aquela agulhinha, né? Então, ali ela vai fazendo um trabalho de bloqueio de uma energia que está fazendo alguma, ou que está tendo algum processo, né, que cause dor, cause desconforto no corpo físico. Ok? Então, nós temos centros de forças menores e os secundários. Porque, segundo a literatura espiritualista, são os centros de forças, né? Eles podem ser menores, maiores, secundários, principais e primordiais, né? Então, a gente não usa a classificação, né? E fala somente, né, dos centros de força secundários, ou então menores, beleza? O centro de força que eu queria chamar a atenção de vocês é o centro de força humeral. Ele é um centro de força secundário, mas ele é importante. Nós vamos ver mais tarde por que ele é importante. E aqui vemos uma gravura em que temos, então, pontos, não é, de energia nas mãos, né? Pontos de energia nas mãos também. Beleza? Então, aqui nós temos uma gravura que mostra os 7 centros de forças, o seu correspondente posterior, não é? Por isso que o passe pode ser dado na frente, né, do paciente ou atrás do paciente. Não tem problema nenhum, porque eles estão em harmonia e conjugados, certo? E ao lado nós temos aqui uma gravura mostrando, né, centros de forças com problemas, com defeitos, né, desregulados ou desequilibrados, né? Vemos aqui centros de forças com nuvens, né, escuras, outros explodidos como fosse uma estrela, né? Outros, né, estão harmoniosos, né? Esse aqui, embaixo aqui à esquerda,
está caído, né? Ele cai, se fosse cai, né? Ele pendura, se fosse uma fruta madura assim, uma flor murcha, né? Ele murcha e ele cai, né? Então, isso aqui foi estudado pelo aquele livro Mãos de Luz, não sei se vocês conhecem, né? Da Anna Braggington. E esse livro é muito importante, porque ela, por ser uma vidente, ela fez vários e vários estudos, né, com vários pacientes, e por ser vidente, ela observa facilmente isso e desenhou esse centro de forças, o trabalho que faz com os espíritos, não é? Ela tem um livro muito interessante, quem quiser ler, vale a pena ler esse livro, beleza? Muito bem. E aqui, para quem gostam de bichinhos, não é? Nós temos o centro de força dos animais, os chakras dos animais, ok? Eles também têm chakras, tá? Certo? Então, vamos falar sobre os plexos, né? Bom, o que é um plexo, né? É constituído de entrelaçamento de redes nervosas, né? Concentração de nervos e gânglios distribuídos no corpo físico. Então, isso são os plexos, certo? Aqui ao lado temos uma gravura com os principais plexos, não é, do corpo físico. Então, o centro de força se localiza onde se concentra o maior número de nervos, né? Então, por quê? Para transformar energia, não é, em energia para alimentar, né, esse todo o processo, né, do corpo físico, certo? Para o equilíbrio, né, psicofísico ou psicofisiológico, né, nosso. Os de forças, então, eles funcionam como transdutores de qualquer forma que essa energia do universo se manifeste. O que é um transdutor, né? O transdutor transforma a energia, né? Ele recebe uma energia e transforma essa energia para que ela possa ser aproveitada. A energia projetada ou absorvida pelo centro de força está em direta relação com a atividade das glândulas ou do sistema a que pertence. Então, cada glândula do nosso corpo físico está, importante no caso, está ligada a um centro de força, né? Nós vamos ver, então, agora, né, especificamente cada centro de força. Acho que vai dar tempo. Começamos com o coronário, né? O coronário é o principal, o primordial centro de força. Por quê? Porque ele está ligado diretamente às esferas superiores, né? Esse centro de força que recebe todo o material, o manancial de energias que os espíritos superiores fornecem para nós, né? Portanto, Jesus, ele impõe as mãos, né, sobre a cabeça das pessoas, não é verdade? Porque ele, o centro coronário, distribui energias por todo o nosso corpo espiritual, alimentando todos os centros de força, né? Então, eles estão todos unidos, as nadis, as correntes de energia, levam essas energias, alimentando todos os outros centros de força, né? Por isso que a imposição de mãos, né, sobre a cabeça, né, topo da cabeça, para aqueles que podem, ou que têm magnetismo forte, né, fazer esse trabalho, ok? Mas nós movimentamos as mãos nos outros centros de forças porque nós não temos, né, a capacidade, a força magnética para que realmente nós possamos fazer esse trabalho unicamente no coronário. Então, está na região central do cérebro, ligada à glândula pineal. A glândula pineal é aquela glândulazinha ali, bem pequenininha, tamanho de um feijão, né? Que está no centro do nosso cérebro. No centro do nosso cérebro. Ele assimila, então, como eu já falei antes, né, estímulos do plano superior, orienta a forma. Graças, então, né, à pineal, ou ao centro de força coronário, nós temos uma forma, ele constrói a nossa forma. Lembra que eu falei do corpo mental? Que o corpo mental nunca é destruído, porque ele, corpo mental, é que constrói o perispírito, não é verdade? Então, o corpo mental está ligado diretamente a nossa, não cérebro, mas ao nosso encéfalo, não é? Então, na nossa cabeça ali. Então, nessa área ali, ok? Muito bem. Nos dá estabilidade, nos dá o metabolismo orgânico, que é importantíssimo, né? Porque a pineal, né, junto com a pituitária, nós vamos ver, ele rege praticamente todas as glândulas principais do nosso corpo físico, né?
E a visão consciencial. Não consigo ler aqui. E a vida consciencial, né? Promovendo a iluminação da consciência. Então, esse coronário, a Lótus mil pétalas, não é? Supervisiona todos os demais, né? E a base da atuação do espírito. O espírito atua diretamente no corpo físico pelo centro de força coronário. Muito bem. Ele absorve o fluido universal e transforma o fluido universal em matéria psíquica, né? Dinamizando o pensamento, renovando e mantendo a matéria mental, certo? Quando nós pensamos, nós criamos, por isso chama-se matéria mental. Nós vamos ver com mais detalhes isso depois, né? Nós construímos. Então, tudo que nós pensamos, nós geramos matéria mental, né? Então, por ser responsável, é responsável por todos os demais centros de força, não é? E assimila as energias solares, né? E dos raios que vêm, né, da espiritualidade superior, né? Que, na realidade, ele consegue, com isso, né, buscar sublimar, né, a alma. Olha só que interessante isso, né? Se nós fôssemos pessoas que mantivéssemos o equilíbrio, somente assim, só com isso, né, o equilíbrio mental, nosso equilíbrio emocional, já estaremos constantemente alimentados pela espiritualidade superior, sem causar nenhum dano a nós mesmos. Bom, então, ele assimila a energia solar e essa energia solar é diretamente ligada, né, ao centro esplênico, que também tem essa função, né, de vitalizar, né, o nosso corpo espiritual. Ele está ligado às células nervosas, né, que realmente são ligadas à vontade do espírito. Então, nada acontece em nosso corpo espiritual senão a vontade do espírito. Nós, como seres espirituais, temos a vontade. Então, nós imprimimos, não é, esse magnetismo, nossa vontade, nosso pensamento, em todo o nosso corpo espiritual. E é um centro importante, né, nas transcomunicações realizadas de dois planos. O que são transcomunicações, né? São aquelas em que, por meio de equipamentos eletrônicos, os espíritos falam, eles transmitem mensagens. Isso é um trabalho muito bonito, tem um estudo muito bonito feito na Bahia, eu não lembro o nome da pessoa, do médico, do profissional que faz isso, né? E tem gravado várias mensagens, né, que vêm como se fosse um chiado, mas dá para ouvir no fundo uma voz que dá uma mensagem. Isso nos diz que no futuro vamos precisar mais de médiuns, né? Nós teremos essas transcomunicações aqui mais fácil do que usar o aparelho mediúnico. Muito bem. Agora, o centro de força cerebral ou frontal, famoso terceiro olho, né? Que fica bem entre os nossos olhos aqui, nessa parte mais baixinho, que fica aqui na testa, né? É o centro de força frontal. A cor dele, de ativação, é o azul escuro, brilhante, não é? E ele é governado, então, pelo córtex cerebral, certo? Olha só, o que é o córtex? Essa massa cinzenta aqui, né, que nós temos no cérebro, é o córtex cerebral, né? E ligado aos plexos, né? Carotídeo, né, que é esse aqui, e o cavernoso, certo? Que não tem a localização aqui, né? E produz 6 hormônios e armazena 2 outros produzidos no hipotálamo, que controlam o funcionamento, né? Controlam o funcionamento das demais glândulas do nosso corpo físico. Olha só que importante que é esse de força frontal. Lembra quando falamos do corpo mental? O campo mental inferior é ligado ao laríngeo, né? E o superior né, ao centro de força frontal. Ok? Então, está ali na esqueminha, ele pode ver a pineal, não é? A hipófise e o hipotálamo,
que são as glândulas, junto com a pineal, que fazem todo o controle endócrino do nosso corpo físico. Ele dinamiza as atividades do espírito através dos sentidos que funcionam como portas abertas às realidades objetivas e subjetivas do universo. Sabedoria, ciência, arte, vários pendores do senso estético da alma são exteriorizados através desse fulcro, desse centro de força, né? Que trabalha diretamente ligado ao nosso psiquismo, a forma de pensar, a expressão do nosso pensamento. Quando nós temos os videntes, os audientes, né, nós vemos, então, através desse centro de força, esse processo, que se liga a todo o processo do nosso cérebro, né? Então, quando nós dizemos que o centro frontal está ligado, não é, aqueles plexos, esses plexos, eles ligam-se a todos os nossos sensores, nossa parte sensitiva, né, do corpo, da nossa cabeça, né? Que isso é a visão, a audição, o paladar, né? São todos ligados a esse centro de força. Tá? Ok? Muito bem, então. Agora vamos para o laríngeo, né? Que tem uma cor azul clara, que está em frente aqui à nossa garganta, bem em frente aqui à garganta. Essa baixa que está aqui, e fica bem aqui. Né? Mais ligado a uma glândula chamada tireoide e as paratireoides, não é? E essas glândulas, elas são muito importantes, porque elas regulam, não é, o nosso sistema, né, endócrino no processo da nossa de absorção das energias, em termos de você controlar, né, o teu dinamismo, né, do corpo físico, né? É ligado ao plexo cervical, que inerva o ombro, o pescoço e a região auricular, né? E o plexo laríngeo, ramificações do nervo vago, né? Inervando a laringe, faringe, cordas vocais, pulmões, esôfago, traqueia, brônquios e tudo mais. Então, é um centro de força importante. Por exemplo, dor de cervical, dor na cervical, né? Dor nos ombros, não é? Dificuldade de expressão, né? A voz rouca, né? Geralmente são questões ligadas, né, a esse centro de força. O abuso que nós fazemos, às vezes, desse centro de força. Né? E é através, então, desse centro de força que se realizam manifestações da alma. Isso é, como conseguimos nos manifestar através, né, a comunicação verbal. Né? E quanto à psicofonia, ele fala diretamente desse processo, quando ela é inconsciente, né? Então, eles usam diretamente esse centro de força para poderem transmitir, né, qualquer que seja a comunicação, sem auxílio do médium. Né? O médium inconsciente, eles trabalham, então, com o processo da psicofonia, né? A psicofonia sonambúlica, ou inconsciente, que eles chamam aqui, né? E transmitindo a comunicação do espírito, até a voz do espírito é igualzinha, né? Se eles conseguem fazer isso também, ok? Então, ligado ao corpo mental inferior, como eu falei antes. Nós temos aqui o cardíaco, que em frente é o nosso coração. Ele tem a cor verde, verde e rosa, né? Certo? Controla o ritmo do coração, né? E equilibra sentimentos. Ligado a uma glândula chamada timo. Olha só como é importante o centro cardíaco, gente. O que é o timo? Timo é uma glândula pequenininha, que as pessoas pensavam que quando a criatura se desenvolve, né, a criança ele é grande, e quando nós nos desenvolvemos, ele fica bem pequenininho, né? Mas é uma glândula imunológica, ligada ao quê? Aos sentimentos. Então, quanto mais desequilibrado em relação aos sentimentos nós ficamos, mais facilmente nós permitimos a entrada de vírus e bactérias espirituais que vão fazer, né, com que nós fiquemos doentes. Isso é, fiquemos resfriados, fiquemos com virose, etc, etc. Tá? Então, esse é um centro de força muito importante. Né? Ligado ao plexo pulmonar, é o plexo cardíaco. Então,
quando nós temos, às vezes, dor, não é, do coração, quando nós levamos um impacto muito grande dos sentimentos, nós sentimos dor, não é? Essa dor, então, é projetada, né, nos plexos, né, que controlam o centro de força cardíaco. Nós, com a nossa evolução espiritual, que é o nosso propósito, não é? Nós vamos tender a transformar, né, as emoções, paixões, não é, em sentimentos, certo? Então, isso é um trabalho que nós precisamos fazer constantemente. Quando nós temos raiva de alguém, por exemplo, nós temos que usar o sentimento para dizer, não, espera um pouquinho, essa pessoa não fez isso de propósito, eu acho que não, né? Então, vamos dar um crédito a essa pessoa. Estamos transformando raiva em um sentimento de compaixão ou um sentimento de busca de amizade ou de compreensão, né? Então, a importância nossa em fazer isso, para nós conseguirmos manter em equilíbrio o nosso centro de força cardíaco, né? Ora, a importância, quando nós vemos no livro de André Luiz, quando chegam os mentores dos outros planos, eles observam o quê? Que no coração, frente ao coração, existe uma luz muito forte, não é? Então, esses mentores têm muito fortemente desenvolvidos, né, esses centros de força. Então, eles se expandem nessa área, né? Iluminam, jorram do seu coração. Observe as imagens de Jesus, né? O Sagrado Coração de Jesus, né? Espargindo energia, né? Então, os antigos já sabiam disso, não é verdade? Esse centro de força, ele esparge energia. Imagina o centro de força cardíaco de Jesus, né? Ele simplesmente era a pura luz, né? Okay? Quando nós trabalhamos nas mesas mediúnicas, esse centro de força é muito usado para auxiliar os nossos irmãos infelizes, não é? Então, a importância nós transformar, né? Saber trabalhar com o nosso sentimento. E na reunião de ectoplasmia, eles falam que do nosso coração, do centro de força cardíaco, nós podemos emitir, né, uma substância. Essa substância, o ectoplasma, ela, partindo desse centro de força, ela serve para fazer, então, materializar medicamentos, né? Medicamentos. Pelo poder do amor, né? A gente fala do amor vem do coração, né? Pelo poder de auxiliar, poder de buscar auxílio e ajuda, né? Isso é transformar sentimentos em auxílio. O esplênico é um centro de força que está do lado esquerdo do nosso corpo físico, abaixo da última costela, né? É ligado às glândulas suprarrenais, está em frente ao baço, né? Ligado às glândulas suprarrenais, né? E tem os plexos, o esplênico e o plexo lombar, né? Esse plexo tem a codificação laranja, isso é laranja, então dá para ligar laranja ao sol, né? Plasma, né? Quando a gente fala o prana, né? A energia do prana, a energia solar, então ele é um centro de força de cor laranja, né? Ele é importante na manutenção do equilíbrio orgânico do nosso corpo no sentido de temos vitalidade, né? Vitalidade. Ele é responsável pelo plasma sanguíneo, né? O equilíbrio vital do nosso corpo, né? Quando nós, por exemplo, estamos desenergizados, estamos cansados, não sabemos nem porquê, estamos perdendo energia pelo centro de força. Os videntes vêm jorrando, né, do centro de força, né, como se fossem uma cascata de energia, né, saindo para fora, né, para fora desse centro de força, né? E ele também é aquele, né, que fornece o ectoplasma, né, onde a produção do ectoplasma se faz para as materializações. Também nós temos que prestar atenção nesse centro de força, porque é onde os espíritos vingadores, né, e os vampiros buscam acessar energias. Eles precisam de energias nossas. E aonde é que eles atuam?
diretamente no centro de força esplênico, não é? Então, é lá que eles vão atuar, tirando, então, esgotando-nos física e psicologicamente falando. Ok? Então, esse é o centro de força esplênico. O gástrico ou umbilical é ligado ao nosso pâncreas, como glândula, não é? E o plexo solar. O plexo solar é o plexo mais irradiado do corpo físico. Tem mais ramificações, né, que se pode imaginar. Por isso, então, as dores de estômago são muito comuns em nós quando nós nos incomodamos, quando nós sentimos contrariados, quando nós estamos no meio de uma briga, uma discussão, não é? Então, esse centro de força é muito, muito ativado quando nós estamos nessas situações. A cor dele é o amarelo. Né? Imagine só, né? Ele é responsável pelas emoções, né? Qual é o corpo espiritual responsável pelas emoções? O corpo espiritual, né? O corpo do espírito, né? Que a gente chama, né? Então, as emoções são ligadas a esse processo, né? Todo o processo desse plexo solar ou centro de força gástrico, né? Ok? Ele pode estar comprometido, né? Em pessoas com descontrole de emoções, conflitos graves emocionais. Todos os nossos conflitos, todos os nossos desequilíbrios estão concentrados nesse centro de força. Né? Então, pessoas que choram, pessoas nervosas, irritáveis, né? Pessoas que são deprimidas, têm tristeza, melancolia, esse centro de força está em desequilíbrio, está prejudicado. Então, trabalhamos nesta área. O pessoal que dá passe, por exemplo, né, fazer muito passe dispersivo nessa área em pessoas, né, que estão nesse processo de melancolia, de tristeza, de depressão, né, pessoas que são nervosas, pessoas que não conseguem se controlar, não é? Ok? E também ele digere elementos espirituais, tá? O que são elementos espirituais, né? Esses alimentos espirituais, né? Esses elementos espirituais, como nós construímos mentalmente, quando você é agredido, né, por alguém tem raiva de você, agride você, e você aceita essa agressão, você não faz um bloqueio nesse centro de força, você está absorvendo essa matéria que o outro está jogando para você, né? Quando nós pensamos, nós geramos matéria. Então, nós geramos matéria e nós agredimos o outro. Por quê? Com matéria, né? Energia, né? Que é a matéria é energia, né? Energia concentrada. Então, nós absorvemos energias facilmente por esse centro de força. Bom, nas mesas mediúnicas, né, os espíritos se manifestam nesse centro de força. Por isso que muitas vezes médios sentem enjoo, né, sentem mal-estar, né, porque é ali que eles se ligam, né, para a transmissão, né, das suas sensações, né, físicas, no caso dele. Verdade? Então, esses sentimentos, né, que eles trazem de ódio e vingança, não é? Eles fazem repercutir no nosso corpo físico também. Se nós não estamos devidamente concentrados, não estamos devidamente, né, experimentados na tarefa mediúnica. Né? Muitos médios no começo sentem dificuldade, justamente porque os espíritos infelizes, espíritos sofredores, por quê? Porque se sentem mal, né? Se sentem mal na tarefa. Então, ele fala que é o seguinte aqui, ó, por ser um centro de força responsável pela distribuição energética, quando os médios invigilantes entram em contato com o espírito atormentado, absorvem energia e se os alimenta negativamente, atingindo o centro de força frontal, provocando-lhes mal-estar, como náuseas e dores de cabeça. Eu tinha comentado isso antes, né? Mas esqueci de mencionar que o centro de força que é atingido é o frontal, né? Porque, na realidade, é o pensamento, né? A atitude do pensamento que nos leva a fazer esse trabalho. Então, os médiuns têm que ter atenção, né, com esse processo aqui da mediunidade, descendo de força.
Agora, o genésico, ou básico, ou fundamental. Temos tempo ainda? Quase, mas vamos lá. Ativação no vermelho é o centro de... por que é básico e fundamental, né? 4 pétalas somente. Ele é basicão mesmo, né? Ele precisa ser básico, sim, bem simples. Por quê? Porque ele absorve energia telúrica, a energia da Terra, né? Então, ele é vermelho e absorve energia da Terra. Ele é o contrário do coronário. O coronário está dirigido para cima, ele está dirigido para baixo, né? Entre a genitália e o ânus, né? Ali está, então, o centro de força básico, fundamental ou genésico. Ligado às gônadas e aos ovários, não é? É o plexo sacral, certo? Então, ele está ligado naquela parte final dessa coluna. Estou vendo aqui na gravura, aqui, ó, o plexo sacral, né? Que muitas vezes nós sentimos dores nessa área aqui, né? É muito irradiado isso aqui, é muito irradiado, né? Então, as pessoas caem sentadas, né? A dor é incrível, né? A dor é muito difícil, né? Certo? Ok? Ele é responsável pela metabolização do magnetismo primário, que é o Kundalini, né? Que vem na Terra, a energia telúrica, né? E ele que utiliza essa energia, né, para o desenvolvimento da energia criadora, processo da cocriação, na manutenção da forma e da elevação da alma. Pessoas inseguras, né, têm dificuldades com esse centro de força, né? Pessoas que têm dificuldade de se mostrar, de se colocar, não é? Eles têm dificuldade, então, com o centro de força genésico. Tá? As funções principais desse centro de força são a sexualidade, vitalidade, criatividade, confiança, relação com o mundo material, estabilidade, perseverança e segurança. Ele corresponde à nossa autoestima, à energia sexual e à expressão do eu, através da sexualidade e da criatividade. É o centro energético do bem-estar físico, do prazer e da realização. Então, tudo levado à questão material, mais material, né, da nossa vida, do nosso processo de vida, está ligado ao genésico, né? Então, é um centro de força muito, muito visado por entidades da obsessão. Porque onde eles conseguem, então, o desequilíbrio sexual? Né? Nessa área, né? Na libido, que eles encontram a maior fonte, não é, de desequilíbrio do ser humano, né? Então, quase que tudo nesse mundo que você observa, né, gira em torno do sexo, não é? E, às vezes bem trabalhado, às vezes bem apresentado, às vezes muito mal trabalhado, muito mal apresentado, né? Causando muitos distúrbios e desequilíbrios em muitas pessoas. Através desse centro, então, que ação diversos parasitas astrais, larvas e criações mentais mórbidas, né? Então, um livro que eu li sobre que apresentam a homossexualidade no plano espiritual, eu não lembro o nome desse livro. Eles constroem larvas espirituais e fazem penetrar nesse centro de força, não é? Para causar distúrbios, né, na libido das pessoas, né? E assim, então, o nosso fluido vital é descompensado, né? Pelo quê? Pela penetração de doenças, ou você consegue, né, no caso, as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, o HIV, né, que tem esse fundo, né, do processo, né, de alimentação de parasitas e vírus da área, né, espiritual, né? Quando desenvolvido sem controle, pode levar o ser humano à loucura, como também a possessões e opções sexuais. Observem bem, muitas pessoas, né, que desequilibram o seu emocional é devido ao sexo, né? Não sei que as pessoas ficam histéricas, as pessoas buscam paixões que não são necessárias em suas vidas, às vezes causam problemática interna na família inteira por causa de uma paixão, né, relativa a um companheiro, não é? Ou uma companheira, não é? Isso tudo, então, são transtornos, não é, causados, né, por desequilíbrios nesse centro de força.
Aqui tem essa frasinha, né? Em função normal, reativa, os demais reativa os demais centros de força, tornando o ser humano lúcido e dinâmico, né? Então, o HIV, no caso, né? Ele descontrola essa área, né? E faz com que ele decomponha, né? As células sanguíneas, levando a questão até a desencarnação, porque ele intoxica diretamente, né? O doplo etérico, ele consome o doplo etérico. E André Luiz, relativo a esse de força, ele fala o seguinte: é a sede do santuário do sexo, como moderador de formas e estímulos, guia modelagem de nossa forma entre os homens, estabelecimento de estímulos criadores na vista do trabalho, associação e realização entre as almas. Isso aqui está lá no livro, né? Além do almas, deixa eu ver. O livro que eu mencionei no início, né? O livro que ele apresentou, então, né, o centro de força para nós, como doutrina espírita, né? Entre a terra e o céu. Entre a terra e o céu. Beleza, obrigado, Ricardo. Dá um branco às vezes. Entre a terra e o céu. Aliás, esse livro da Terra e o Céu é muito importante a gente ler, sabe? Porque lá mostra o trabalho que fazem com as crianças no plano espiritual. Quem tem curiosidade de saber como as crianças são tratadas no plano espiritual, né? Leia esse livro, é muito bonito, tá? Vale a pena ler. Vale a pena ler. Muito bem, gente. Só para comentar aqui, para nós terminarmos, né? Sobre esse humeral. Esse de força humeral, ele é um centro de força secundário, mas ele é usado na psicografia. Por esse de força, então, os médiuns, né, podem controlar, né, a psicografia semimecânica e mecânica, né? Porque se ele fosse ligado ao gástrico, é ligado ao gástrico, né? Então, ele tem essa proposta, não é? Não que você realmente seja utilizado, né, em todos os processos, mas no caso somente da fotografia mecânica e semimecânica, né? Ele é muito simples, somente tem duas aletas somente, né? Muito pequeno, né? Muito, né? Mas é importante nessa área, né? De processo da mediunidade mecânica e semimecânica, ok? Muito bem. Então, aqui tem umas gravurinhas, na verdade, né, que mostra, então, o médium intuitivo, não é? Que é mente a mente, não é? O ser mecânico é mente e também, né, o humeral, e aqui o mecânico, né, que é também o humeral, certo? Que trabalha com o humeral. Aqui eu não concordo muito, sempre existe um processo mental também, tá? Mas, no caso, né, só para exemplificar a vocês a questão do humeral. Então, por que é importante que a gente conheça o centro de forças e suas funções? Quem trabalha com passe, tratamento espiritual, né, é importantíssimo nós conhecermos a função de cada um desses centros de força, né? Por quê? Precisamos saber, por intuição, aonde o paciente precisa mais de energias. Se nós fôssemos pessoas, né, equilibradas, em posição de mão, em cima da cabeça, é o que bastava. Mas não somos equilibrados a esse ponto de botar somente em posição de mãos na cabeça da pessoa e depois não passe. É complicado isso, né? Porque a nossa mente ainda, ela voa, né? O pensamento voa. Nem sempre estamos devidamente concentrados para que isso aconteça. Então, por isso, né, a movimentação das mãos, não é? Passe necessário. É claro que o passe não é dado, né? A energia não sai pelas mãos. A energia sai por onde? Pelo nosso centro de força frontal, não é? É onde nós emitimos as energias para o passe, né? Não só o frontal, mas todos os demais, dependendo da necessidade do paciente. E nós, então, vamos, né, fazer o trabalho dos passos dispersivos, passos longitudinais, limpar bem áreas que estão doentes, não é? E depois, né, impor as mãos nessas áreas para que recebam, então, as energias. Eu sei que há muitas controvérsias em relação a isso, não é? Depende da casa espírita, da orientação da casa espírita, mas, né, na realidade,
é um trabalho feito por várias pessoas, não só os espíritos, mas também por outros terapeutas que usam, né, o trabalho com as mãos para fazer, né, essa distribuição de energia necessária às pessoas que precisam, né? Então, o passe não é unicamente uma transfusão de energias anímicas, é o equilibrante, ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos, né? Desculpa que não vou o telefone. Muito bem, então. Gente, nós conseguimos hoje todo esse material aqui, né? Eu passei meio que correndo aqui por cima de algumas coisas, né? Para que a gente pudesse ver tudo hoje. Mas o material está tudo aí para vocês consultarem. Quem quiser se aprofundar nesse trabalho do Centro de Força, recomendo, tá? Medicina da Alma, do Joseph Kleber, Além da Matéria, Joseph Kleber, né? E esse livro, Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Tá? Então, fica aqui. Tem outro livro também, por exemplo, Emmanuel trabalha, André Luiz trabalha também esse assunto no livro Mecanismo da Mediunidade e também Entre os Dois Mundos, né? Ele também trabalha esse assunto, ok? Beleza? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, depois eu abro para a gente fazer as perguntas, tá bom? Beleza? Ai, Jesus. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Vamos encerrar, então, o trabalho com uma prece, agradecendo nesse momento a oportunidade que nós tivemos de estar juntos e trazendo pertinho de nós, pertinho do nosso coração, o Mestre Jesus, que nos auxiliou em todos os momentos, que nos auxilia em todos os momentos de nossa vida, principalmente quando nós buscamos ajudar alguém, né? E não tem forma mais linda de ajudar alguém do que nós usarmos da nossa própria energia, né, para auxiliar aqueles que precisam. Nem sempre um passe é preciso. Uma conversa amiga, você, pelo frontal, já emite energias positivas e auxilia essa pessoa que está precisando. Então, conhecer esse trabalho lindo da espiritualidade que nos forneceu sobre o centro de força, nós podemos ajudar a nós mesmos no nosso equilíbrio físico e espiritual e ajudar os outros no seu processo também na busca desse equilíbrio. Então, Jesus, nós agradecemos esse momento que nós tivemos juntos e que possamos permanecer na busca do conhecimento melhor, da melhor forma de agirmos para com aqueles que precisam tanto quanto nós de auxílio, de amparo e de consolo. Mestre amado, com tuas bênçãos, nós pedimos permissão para encerrar as tarefas da noite de hoje. Que assim seja.